Uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi foi a seguinte frase: em uma relação entre duas pessoas, toda a dinâmica, tudo o que acontece tem a participação dos dois lados, 50% para cada um. Eu ouvi essa frase de uma amiga muito querida e também terapeuta, quando eu estava fazendo um desabafo, me lamentando de uma situação em que eu me senti vítima, e ela me disse isso: Cris, mas não vamos nos esquecer, 50% de cada lado. Eu confesso que eu fiquei irritada e eu não tinha parado para pensar sobre isso. De lá para cá, e já faz um bom tempo, eu voltei a ouvir essa mesma frase a partir de outras amigas queridas e outras pessoas que também me ajudaram muito a entender um pouco mais sobre relacionamentos humanos. E hoje eu trago para vocês, dividindo com vocês, essa sabedoria. Apesar de doída, ela nos traz liberdade e independência. Porque se nós nos colocarmos na função de vítimas, não tem o que fazer, é o outro que gera, nós nos colocamos numa posição paralisada, estagnada. E quando nós entendemos que todo relacionamento precisa de combustível, toda dinâmica de relacionamento precisa de combustível, nós vamos entender que tanto um lado quanto o outro está alimentando esse jogo, essa dinâmica, como a gente está dizendo. Então, nós temos a nossa opção. Podemos detectar o que de nós está colaborando para que isso continue como está, se não está bom, eu posso modificar a minha parte. Lembra quando nossa avó dizia: quando um não quer, dois não brigam? É mais ou menos a respeito disso que nós estamos falando. Quando um não quer, dois não brigam. Porque esse um não vai alimentar de violência uma provocação que ele acabou de receber. Ele vai encontrar uma outra forma, uma outra saída, uma alternativa à provocação violenta. Alguém me chama para briga, alguém me desafia, alguém me provoca, e eu posso escolher alimentar, dar combustível para isso e dar sequência à provocação pela violência, ou eu posso descobrir uma outra alternativa e sair da situação. Não quer dizer que eu preciso me submeter e apanhar. Quer dizer que eu posso descobrir uma forma criativa de lidar com isso sem participar disso. E isso serve para tudo. Toda vez que eu estiver numa dinâmica de relacionamento que eu não estiver gostando da forma como a outra pessoa me trata, ou do caminho que nós estamos seguindo, ou de como nós resolvemos uma indecisão, toda vez que eu me deparar num relacionamento e perceber que tem algo que me incomoda, na dinâmica de troca, eu tenho a liberdade e a independência de olhar para mim e perguntar como é que eu estou colaborando para que isso se mantenha. O que que eu posso fazer da minha parte para interromper essa dinâmica? Porque se é uma dinâmica de troca e eu não entro mais com a minha parte, a troca acaba. Então, se toda vez que a pessoa me diz isso eu respondo aquilo, eu estou alimentando. Mas se uma vez a pessoa me disser isso e eu já não responder com aquilo, eu já interrompi essa troca que estava praticamente no piloto automático. Então, a gente pode sim renovar as dinâmicas, a gente pode modificar a forma como nós nos tratamos dentro de um relacionamento, sem precisar esperar que o outro mude aquilo que eu não gosto. Fazendo da nossa parte o ajuste para quebrar aquilo que estava já no automático e trazer a consciência que algo precisa se modificar, e aí a gente pode conversar, a gente pode se entender, a gente pode negociar. Para falar sobre relacionamentos, eu trouxe 6 pontos, compartilhando com vocês experiências próprias, daquilo que eu venho aprendendo sobre esse tema tão importante ao longo da minha vida. E dentre esses 6 pontos, o primeiro é: vamos nos certificar de que nós estamos no papel certo. Muitas vezes eu me peguei não gostando de algo em algum relacionamento e percebendo que o que estava me afligindo, o que não estava me deixando à vontade, era justamente um papel equivocado que eu estava desempenhando. Sabe, por exemplo, quando você está no trabalho
e chega alguém novo e você se identifica tanto com essa pessoa, mas você não percebe que se identifica no papel, por exemplo, de mãe. E aí a gente fala assim: Ih, peguei para criar. Por quê? Porque eu vou ficar de olho, eu vou tentar poupar, eu vou proteger, eu vou suprir. Não que a gente não deva fazer isso. O problema é que quando a gente faz isso inconscientemente, estando no papel equivocado, a gente se prejudica e a gente prejudica o outro. Porque uma relação de parceiros, de trabalho entre dois profissionais não cabe uma parceria com base em que um esteja numa posição maior do que o outro. Eu sou sua mãe, então eu te cuido, eu te protejo. Não é isso. Então, tanto um lado quanto o outro acaba saindo perdendo. Não quer dizer que a gente não possa ajudar, estender a mão, ensinar aquele que está chegando, mas o como eu me posiciono que faz a diferença. Eu posso ajudar alguém de igual para igual. Ah, vem cá que eu te mostro. Olha, é assim, ó, eu também passei por isso, mas daqui a pouco você leva de boa. Mas se eu posso dizer, ai, não se preocupa, que eu faço para você. Percebe? É a postura que modifica tudo. O como eu me coloco é que faz toda a diferença numa relação. E a gente pode trazer isso para o relacionamento de casal também. Quantas vezes a gente muda? Eu já me peguei fazendo isso. Por exemplo, eu vou pedir alguma coisa para o meu marido, alguma coisa que eu acho que eu não sou capaz de fazer, crença limitante. E eu queria que ele fizesse por mim ou me ajudasse a fazer. E algumas vezes eu me peguei mudando o tom de voz. Oi, benzinho. Sabe quando a gente vai será que você pode? Porque eu não consigo. E aí, mas o que que é essa infantilização minha? Por que que eu não posso dizer para o meu marido, tô com dificuldade nisso, você me dá uma mão? Você me mostra como faz? Pode fazer para mim, eu tô cansada. Percebe que a postura modifica tudo? A forma como eu falo mostra quem é o papel que eu represento naquele momento. E é muito comum em relacionamentos a mulher muitas vezes adotar o papel de filha para o marido se tornar pai, em algumas dinâmicas. Mas esse mesmo casal de repente inverte. E em determinado momento, quem vira filho é o marido. E a mulher está dando bronca como mãe. Não quero que deixe toalha molhada em cima da cama, igualzinho o que ela fazia com o filho. Então a gente vive fazendo inversões de papéis, trocas de papéis, e isso pode também dificultar muito no relacionamento. Então, muita atenção. Quando você vai se relacionar, pergunte sempre para si mesmo: qual papel eu estou aqui? Em que lugar eu estou? Eu estou conversando, me relacionando com meu marido com hierarquia? Eu chego como quem está acima, estou sendo mãe, chefe. Muitas vezes a gente é chefe do marido ou o marido é chefe da esposa. Então, muita atenção para a gente estar no papel bom, no papel de parceiros, no papel de sócios, de dois que estão juntos porque querem, estabelecendo um convívio comum, mas sem papéis desequilibrados. Um segundo ponto que eu trago é: o relacionamento amoroso não deve ser como transação bancária. Outro muito comum comportamento é encontrado nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Então, é como se a gente tivesse no nosso imaginário uma conta bancária. E a gente tem lá a coluna de crédito e coluna de débito. Então, eu diz assim: eu lavei a louça a semana inteira. Crédito, crédito, crédito para mim, débito para ele. Então, no sábado, deixa que quando chegar sábado, que eu vou descansar e eu vou falar para ele, meu filho, sábado e domingo a cozinha é sua. E não vai poder falar nada porque eu tô com a minha conta em crédito, eu vou lá e debito. Mas a gente não deveria se tratar assim. E muitas vezes a gente fica anotando quantas vezes fui eu que pus o lixo para fora, quem levou o cachorro para passear, eu é que pego meu filho na escola todos os dias, reunião de pais sou sempre eu, então nada mais justo do que ele. Não que a gente não tenha que buscar esse equilíbrio, pelo contrário, mas não na forma de uma transação bancária, e sim na forma de uma troca, de uma negociação, de uma escuta, de uma pergunta. A gente pode muito bem pedir ajuda, meu bem, eu tô cansada, fiz tanta coisa essa semana, será que a gente pode, mas sem ficar contando quanto que eu fiz e quanto que ele fez e tá na vez de quem? Vamos comigo na casa da minha mãe? Ah, não. Ah, mas eu fui 3 vezes na sua mãe a semana passada.
Então, isso desgasta. A gente não está fazendo contas, não estamos lidando com crédito e débito. Devemos ter, sim, uma preocupação em tudo que eu puder oferecer, eu faço, mas também quando eu precisar de ajuda, eu sei que eu posso pedir, sem precisar apresentar uma carta de crédito como quem cobra uma dívida. Então, muito cuidado para a gente não entrar nisso, porque vira disputa. E aí a gente começa um a estimular o outro a prestar conta um para o outro. A gente vai pedir, eu não, depois ele vai me cobrar lá na frente. Isso perde o encanto, perde a espontaneidade de eu saber que o outro faz por carinho. Não porque a gente está numa relação de transação, como se estivesse fazendo contas um com o outro. Terceiro ponto que eu destaco. Em conversas difíceis, e todo relacionamento precisa ter espaço para conversas difíceis, e é interessante a gente, inclusive, já começar assim. Querido, filho, preciso ter uma conversa difícil com você. A gente já anuncia e a pessoa já se prepara. E não quer dizer que eu vou brigar, não quer dizer que eu vou te humilhar, não quer dizer que eu vou me pôr de coitado, não. Nós vamos tocar num ponto que é difícil para mim, para você, mas a gente pode, porque a gente tem o mesmo interesse. A gente quer crescer, a gente quer se ajudar uns aos outros. Então, vamos ter uma conversa difícil. Interessante sempre a gente dizer: estou precisando ter uma conversa difícil com você, mas eu vou tentar trazer da melhor forma possível. Eu gostaria que você também se colocasse da melhor forma possível para que isso gere crescimento. Então, em conversas difíceis, fale sobre si e não julgue o outro, não aponte o outro. Então, se você quiser dizer, por exemplo, nós estávamos numa roda de amigos e o meu marido começou a fazer umas brincadeiras usando a mim como fonte de inspiração. E a primeira tudo bem, a segunda tudo bem, lá para a terceira já estava chato, eu estava me sentindo humilhada. Puxa vida, ele quer fazer todo mundo rir às minhas custas? Isso é muito comum de acontecer. Então, na hora adequada, depois dali, quando estiver em casa, na intimidade, querido, eu gostaria de ter uma conversa difícil com você. E nessa hora, ao invés de você dizer que palhaçada, hein? E você ficou tirando sarro de mim para os seus amigos rirem, e você achou que você era quem ali, ao invés de eu ficar acusando o que ele fez, porque ele, ao ouvir isso, ainda que eu esteja coberta de razão, ele vai automaticamente se colocar numa postura de defesa. Ele vai pegar o escudo, vai pegar a espada, vai colocar o elmo, porque eu acabei de chamar ele para uma guerra. Muda tudo. Se ao invés de eu falar dele, eu contar simplesmente de como eu me senti. Querido, sabe lá aquele dia, quando a gente estava conversando na roda de amigos, e você falou disso, você falou disso, você falou disso? Sei. Então eu queria que você soubesse como eu me senti. Me senti humilhada, eu senti que você estava me usando para criar um ambiente mais descontraído, eu senti que você valorizou mais os seus amigos do que eu mesma, eu me senti assim. Quando eu digo eu me senti assim, eu não estou nem dizendo se ele está certo, se ele está errado. Eu não estou entrando no mérito dele querer se justificar, que não foi bem isso que ele disse, não interessa o que você disse. Ainda que você ache que você está com a razão, o que você fez gerou em mim esse sentimento. E se tiver realmente um vínculo, ele vai falar: me desculpe, eu não queria que você tivesse se sentido assim, você é a pessoa mais importante ali. Então não prestei atenção. Não importa se para mim aquilo é bobagem ou não, se você se sentiu assim, eu vou evitar de fazer. E a gente se entende. Fica mais leve quando eu falo de como eu me senti. Mas em conversas difíceis, e eu vou falar agora do quarto ponto, a gente também tem que estar. Agora, se eu me colocando no lugar dele, quando ele for ouvir isso, eu preciso ter uma escuta empática. Então, os dois lados precisam, na hora de conversas difíceis, falar de si e não apontar o que não gostou do outro. E quando o outro fizer essa conversa difícil para mim, para dizer como eu fiz ele se sentir, eu tenho que ter a minha escuta empática. Ou seja, quando o meu companheiro me disser: preciso ter uma conversa difícil com você, Cris. Lembra aquele dia que você estava na roda de amigas e você começou a falar um monte de gracinha e tudo mais? Então, lembra, esse gracinha meu já saiu equivocado, porque já tem um julgamento, né? Então, eu vou recolher o gracinha e vou falar de novo. Lembra, Cris, aquele dia que você estava descontraída, contando umas coisas e todo mundo rindo, tal. Então, naquele dia, eu me senti humilhado. Quando ele anunciar que ele vai ter uma conversa difícil comigo, eu já tenho que me reposicionar para não reagir.
Eu vou ouvir o que ele está falando de forma empática. O que isso quer dizer? Eu vou me esvaziar de mim. Lembra, a empatia é você conseguir o máximo possível esvaziar você de você mesma para mergulhar no universo do outro, para mergulhar na emoção do outro sem julgamento. Então, escuta empática significa não importa o que eu ache, não importa o que eu pense, não importa como eu seja. Eu preciso ouvir o que ele vai dizer a partir dele. E não dizer para ele que o que ele está dizendo faz sentido ou não faz sentido. Não. Não vai ter um julgamento. Eu vou ouvir e vou abrir meu coração para ouvir. Então, ele vai dizer: aquele dia que você fez isso, eu me senti assim. Independente se eu me sentiria ou não, independente se eu acho que ele deveria ter se sentido ou não, escuta empática é assim: me perdoe. Eu hoje consigo imaginar como você se sentiu. Ainda que se eu tivesse no lugar dele, eu não tivesse me sentido, não importa, eu não sou ele. Eu consigo entender como você se sentiu. Obrigada por me contar, porque eu não saberia. E eu vou me vigiar, respeitando você, esse seu jeito de ser, porque eu não quero te mudar. Eu amo você como você é. Eu vou respeitar e na próxima vez eu vou evitar esse tipo de brincadeira. Simplesmente porque você não se sente bem com isso e eu posso fazer isso. Essa é a escuta empática. Não quer dizer, vou fazer um parênteses, não quer dizer que a gente não possa trocar opiniões, informações em que um ajude o outro a se transformar. Quando eu digo eu amo você do jeito que você é, não quer dizer que eu nunca vou te estimular a se melhorar, a se transformar e a crescer. Em alguns momentos eu posso sim. Querido, posso te dar algumas dicas? Você está aberto para ouvir uns feedbacks? Porque quem está de fora enxerga muita coisa. Da mesma forma como eu espero que você faça isso comigo. Olha, eu noto isso, eu noto aquilo. Talvez se você fizesse assim, fosse mais fácil para você. Eu posso oferecer, sim, material para que ele cresça. Não quer dizer que a gente nunca vai crescer e eu vou te aceitar do jeito que você é para sempre. Mas o que eu estou dizendo é, quando eu ouço um apelo, quando eu ouço um pedido, eu esvaziar de mim para entender como que para ele aquilo é importante e não contra-argumentar. Ah, não, mas isso é bobagem, você não devia ligar para isso. A gente nunca deveria dizer isso. Para você isso é importante? É, então para mim também é. Eu respeito você porque você é diferente de mim. E eu não quero que você sinta como eu sinto, pense como eu penso, assim como eu também gostaria de ser respeitada no meu sentimento e no meu pensamento. Então, eu ouço com empatia o que você traz e eu vou considerar com bastante atenção o que você me diz. Quinto ponto: lembre-se que em uma relação entre duas pessoas é como se ambas estivessem no mesmo barco, porque muitas vezes a gente entra em disputas e a gente fica prejudicando um ao outro como se a gente estivesse em dois barcos. Eu estou prejudicando você, mas eu estou livre aqui, ó. Eu estou dentro do barco. Então, se eu deixar ele pior, eu estou deixando o meu companheiro de remo pior. Se eu prejudicar o relacionamento, eu estou fazendo um furo no barco, vou afundar junto. Então, quando a gente pensa, estamos juntos no mesmo barco, eu ganho quando ele ganha. Se eu faço bem para ele, eu sou beneficiada. O nosso relacionamento melhora. Então, cuidado com essas disputas, com as provocações, com as brigas, com as farpas que a gente troca um com o outro, porque estamos no mesmo barco. Se eu deixo o meu parceiro mal, se eu deixo ele triste, se eu deixo ele doente, se eu prejudico a relação, o barco, eu estou me prejudicando junto. Então, vamos criar um ambiente em que somos dois parceiros. Rema você, agora rema eu, agora eu remo. Vamos remar juntos, vamos descansar juntos. Estamos no mesmo barco. Não adianta também eu remar para um lado. Uma vez a gente estava num barco, literalmente, e cada um saiu, eu e meu marido. Eu saí remando para um lado, ele saiu remando para o outro, o barco começou a girar. Aí ele disse assim, eu não estava vendo, ele disse assim, para onde você quer ir, meu bem? E eu falei, eu quero ir para lá. Ele diz, então, mas você tá remando pra gente ir para lá. Então vamos combinar? E aí ele me ensinou, porque eu tinha zero prática de barco, e ele tinha muita prática, e ele me orientou, e a gente fez o remo certinho, e a gente foi para onde a gente queria. Então, isso é relacionamento. Cuidado pra gente não estar girando em volta com esse barco e culpando o outro do atraso. E um último ponto é
A relação não é sobre metades, mas sobre indivíduos inteiros. Cuidado com essa história de metade da laranja, da tampa da panela, cuidado. Nós não devemos procurar uma relação para compensar o que nos falta. Nós deveremos sim investir o máximo que a gente puder em autoconhecimento para integrar em nós a parte que nos falta. O outro, ele é um outro com quem eu escolho viver para viver junto, trocar, se divertir, se amar, se ajudar, mas não depender. Eu não estou com ele porque eu dependo dele, porque eu tenho falta de coisas que ele me dá. Ainda que a gente comece assim, porque ninguém inicia um relacionamento já pronto, mas a gente vai enxergando no outro. Puxa vida, toda vez que eu preciso disso, é ele que faz. Mas eu vou levar isso para sempre? Será que não está na hora de eu começar a agir por mim, para ele não precisar mais cuidar disso para mim? Tudo bem que no começo ele me ajudou, eu não tinha, mas eu posso me desenvolver, eu vou aprender com ele. Querido, sempre é você que resolve isso para mim. Mas eu acho que hoje eu já consigo começar a aprender. Me ajuda a pensar. Como é que você faz para pensar? Queria aprender com você. Ó, eu vou fazer sozinha. Você olha se eu tô no caminho. E a mesma coisa o contrário. Querido, você sempre recorre a mim para isso. Mas você pode. Posso te orientar? E eu vou indo junto com você e você vai. É legal, você vai ver que você é capaz de fazer. É tão bom quando a gente consegue fazer por si só. De novo, não quer dizer que a gente não possa ter troca. Fica aí, eu que vou fazer isso para você. Que delícia. Quando você tem alguém que você pode descansar e ele resolve para você algumas coisas, mas não porque você não consegue, porque você é metade. E sim porque estamos juntos e a gente pode se agradar uns aos outros. Mas então, cuidado com a história de que a gente não pode, a gente tem que ser inteiro. Aquilo que eu for percebendo que eu não dou conta de fazer, que eu ainda não aprendi a fazer, vai aprender, vai se desenvolver, vai para uma terapia. Mas crie o compromisso com você, eu sou inteira. Então a gente costuma dizer: vá para um relacionamento a dois depois que você aprendeu a ser um. Vá para um relacionamento para ser feliz em dois depois que você aprendeu a ser feliz em um. Eu cuido de mim, eu sou responsável por mim, não é ele. Quando entra ele, é para a gente somar, acrescentar, desfrutar e sim se ajudar, mas não numa relação de codependência. Eu vou deixar para vocês uma história linda que eu li, ó, há muito tempo atrás. Era uma história, uma entrevistadora estava perguntando para um casal de idosos que estava comemorando 70 anos juntos. E ela fez a tão famosa pergunta: qual é a receita de um relacionamento prolongado, bonito como o de vocês? E eles deram uma resposta linda. Vamos ver o que que a gente entende dessa resposta. O senhorzinho disse assim: ah, é simples. É como quando eu vou para a padaria e trago pão bengala. Gente, lá naquela época, lembra? Eu peguei essa época, existia um pão bengala, como se fosse uma baguete comprida, né? Mas era uma bengala mais grossa. Era um pão bengala, a gente chamava, né? Então, vou voltar a ler aqui. Simples, o senhorzinho respondeu. É como quando eu vou à padaria e trago pão bengala para o nosso café da tarde. Mesmo eu gostando muito mais das pontas, faço questão de oferecê-las ao amor da minha vida. E a entrevistadora pergunta para ela: e para a senhora, qual o segredo de um ótimo relacionamento como o de vocês? E ela responde: é simples. É como quando ele vai à padaria e traz pão bengala para o nosso café da tarde. Mesmo eu gostando mais da parte do meio, aceito as pontas que me foram oferecidas com tanto carinho. Que lindo, gente! Não quer dizer que a gente precise aceitar o que o outro dá, engolir, não vamos levar para esse lado. Quer dizer assim, ó, os meus desejos não vão se sobrepor ao nosso amor, aquilo que você me oferece, ao nosso carinho. Eu toda tarde vou preparar um cafezinho e te esperar. Eu toda tarde vou buscar o pão bengala para o cafezinho que você me preparou. E eu vou te oferecer a melhor parte. Obrigada, porque eu também estarei aqui pronta para te oferecer a minha melhor parte. É sobre isso, relacionamento, sobre esse compromisso. Então, ainda que não tenha uma receita para bons relacionamentos, os ingredientes a gente pode dizer que são conhecidos.
que é justamente a empatia, o respeito e principalmente o amor.